Ora, boa noite a todos. Aqui estou eu para o sétimo episódio da primeira temporada das Memórias do Informático, das minhas IT Memories, ou It's Memories. E na semana passada, muito resumidamente, falei-vos quando estava num processo já de saída da Propan. Nós tínhamos um software, na altura, portanto a empresa fabricava fermento e melhorantes para o pão, e o software que nós tínhamos era para concessionários de automóvel. Aquilo não resultou muito bem e tiramos as nossas dilações e fizemos uma pesquisa no mercado e depois acabámos por contratar o GTI, Gabinete Técnico de Informática, na altura pelo menos das várias softwares que vimos e das demos. Então achávamos bem que tinha um software adequado para nós. Isto estamos a falar de 1987 e portanto foi um trabalho árduo de passado, nem chegou a um ano, mudar de software, recuperar históricos e na altura não era possível estarmos a fazer programas de passagem de migração dentro do ambiente de sistema 36, independentemente do software que nós tínhamos, está desenvolvido na altura em RPG. Quando mudámos para o do GTI era em COBOL, e para mim, até pessoalmente, eu já tinha tirado um curso de COBOL no IATA em 82, salvo erro, e portanto para mim calhava perfeitamente bem, apesar de eu não entrar na programação, nem imaginava na altura que pudesse vir esse curso de COBOL que eu tirei, pudesse ter influência no GTI. Mas a verdade é que na altura era a única alternativa, portanto não tínhamos hipótese nenhuma, mudámos e começámos o trabalho de recuperação de toda aquela equipa, não só da Mauri, que era eu, o Adelino, e depois o Fernando Rosário, mas foram trabalhos noitadas, e conseguiu-se fazer as conversões e portanto, recuperar o histórico à mão, conversão não houve nenhuma. Foi um trabalho penoso, mas enfim, teve que ser feito à la manita. E digamos que há um mundo novo que se abre, que é trabalhar diretamente com software houses de Lisboa, e que o GTI realmente na altura tinha muito nome no mercado, tinha muitos clientes e portanto começam os trabalhos normais de implementação, da formação. Na altura quem aparecia muito da parte do GTI era o Álvaro Martins, que acabou por ser aqui uma peça fundamental na minha ida para Lisboa. Havia outra pessoa também que aparecia com muita frequência, que era o Carlos Fortes, mas aí já mais como chefe de projeto, e esfiava o trabalho que o Álvaro Martins fazia. Uma vez ou outra o Queiroz. E havia pessoas que davam depois algum suporte na implementação, o Martins Ribeiro, o Lourdes, o Biscaia. Portanto, eram pessoas que ao telefone ajudavam sempre a resolver alguma questão. Mas o Álvaro Martins realmente era a cara mais visível, ia lá muitas das vezes. E a determinada altura, eu quando começava a ver as faturas do GTI a chegar, porque eu é que confirmava os dias de consultoria que o Álvaro Martins ia lá, e realmente na altura um dia eram 40 contos, portanto estamos a falar de 20 euros, não é? 200 euros. E na altura era muito dinheiro. E eu perguntava ao Álvaro se eventualmente qual era a diferença de valores, porque eram realmente abismais. Se ao dia se pagava 40 contos, portanto no mês eram lá 800 contos, portanto era muito dinheiro. E eu, naquelas conversas porque não um dia ir trabalhar para o GTI. Até que um dia aparece o Carlos Fortes e pergunta, mas ao menos, queres vir mesmo trabalhar para o GTI? Eu por acaso gostava, eu aqui na Propan estou limitado, porque não é só a questão da programação que deixei de fazer, mas acima de tudo tinha aqui uns desafios que poderia ter aqui uma mais-valia, até porque já tinha know-how das aplicações de salários, de contabilidade, de faturação. Eu próprio, e normalmente nas software houses, quando os clientes têm aplicações que são desenvolvidas à medida, normalmente é sempre uma regra que é o cliente fica sempre com os sources dos programas, e eu, como dominava o COBOL, digamos que para mim não era complicado mexer
pelo menos nos programas que eram feitos à medida, normalmente era sempre o recibo do ordenado, a fatura, os recibos, havia alguns documentos que eram muito próprios, e eu próprio depois fazia as devidas alterações. Portanto, eu fui percebendo a mecânica, como é que o software do GTI, enfim, em termos de alguma metodologia, era desenvolvido, e comecei a estar atento, e comecei a entrar dentro da parte do CL, que era uma espécie de linguagem do próprio sistema operativo que permitia controlar os programas. Por exemplo, para vocês terem mais ou menos uma ideia, antigamente, para saber se um programa era executado ou não, do princípio ao fim, antes de se executar o programa, criava-se um fecheiro. A seguir, quando se saía do programa, esse fecheiro era apagado. Isto quer dizer o quê? Se algum dia esse fecheiro temporário estivesse no sistema, é porque houve ali algum problema de corte de corrente ou interromperam o programa, e, portanto, digamos que era uma maneira que se havia para controlar. Mas pronto, a determinada altura, eu sou abordado pelo Carlos Fortes a perguntar se eu realmente queria trabalhar para Lisboa. Eu disse que sim. Então, estava disposto, e na altura, ir de Setúbal para Lisboa. Estamos a falar de 88, eram 2 horas de carro. De Setúbal para Lisboa, era quase sair às 6h30 da manhã, para chegar a Lisboa e ter sítio, e arranjar sítio para estacionar o carro. Mas na altura isso para mim era irrelevante. Eu tinha aqui um desafio muito interessante, outro mercado que em Setúbal era muito, muito, muito difícil em termos de evolução. E fazem-me então uma proposta, não digo desonesta, mas digamos uma proposta muito atrativa, e para mim abria-se aqui um mundo maravilhoso, algo na altura que não estava a imaginar. É curioso que estou a ver aqui pessoas a entrar aqui no meu online. Olá, Jaime Ribeiro, ainda fomos colegas, ainda vesti a camisola da ProDestar, mas isso depois falaremos mais à frente. Mas digamos que efetivamente, quando eu entro no GTI, portanto, acaba por haver essa decisão. Não foi fácil a minha saída, porque havia alguma dependência da minha pessoa. Claro que as pessoas não são substituíveis, mas pronto, no fundo ia sair do cliente para o fornecedor, e havia um compromisso que era: eu estaria sempre disponível para as necessidades que a própria viesse a ter. E assim foi. Portanto, eu acabo por saio de uma maneira muito pacífica, sem qualquer problema absolutamente nenhum, toda a gente entendeu. Aliás, ainda hoje, enfim, não os tenho visitado muito ultimamente, mas realmente sei que sou uma pessoa sempre ali bem recebida. E durante muito tempo, portanto, era o meu cliente número 1, era a Propan, que fazia parte desse acordo. Mas a verdade é que havia outros clientes. E eu lembro perfeitamente o Jorge Dores, mal eu tinha acabado de chegar ao GTI, na Avenida da República, e o GTI tinha um cliente, para não ferir suscetibilidades, eu não vou dizer qual era o cliente, mas era um cliente da administração pública, onde o GTI acaba por vender, através do José Vasconcelos, o programa de contabilidade. E era um cliente um pouco problemático. E então o Jorge Dores decidiu, como em modo de praxe: olha, menos, tu vais ficar com este cliente. E pronto, e nestas alturas, e quem está ligado à informática sabe perfeitamente que quem está na consultoria e nas software houses somos mais bombeiros do que consultores. Portanto, é sempre a apagar fogos. Mas seja como for, é preciso ter o know-how do software e ajudar o cliente a implementar. Então, surge neste cliente uma história muito curiosa, que a toda a altura, quem estava à frente era uma senhora, vinha num software de contabilidade feito à medida. Essa senhora não foi, portanto, a diretora financeira não foi nem ouvida nem achada para a aquisição de um novo software, e decidiu, desde o momento zero, embirrar com toda a gente. Portanto, o problema não era do software, era sempre da software house. O problema não era das pessoas, mas sim do software, porque acaba por comprar um software standard quando vinha de um software à medida, de mais de 7 anos, talvez. Ora, de vez em quando, eu logo por sorte ou por azar, eu era muito parecido com um sobrinho que essa senhora tinha, e então tinha o condão de todas as sextas-feiras, quase à meia da tarde, me ligar sempre para tirar dúvidas, para resolver problemas. E eu, como dominava a parte do CL, da programação dos programas no sistema operativo e no COBOL, portanto, digamos que quando havia um problema, lá eu, o bombeiro do António Mendes, a ajudar a resolver, e ou melhorava o procedimento ou alguma alteração que tivesse que ser feita. Sempre com as regras das cópias, atualizar depois o computador no escritório, com as alterações devidamente feitas e documentadas, que isso era apanágio. Mas seja como for, havia este trabalho chato com esta senhora, que não era muito fácil. Tinha sempre que arranjar um problema qualquer. Um dia chama-me Sr. António Mendes,
tem que vir aqui com urgência à empresa, estamos a ter com um problema grave. E eu, 4 da tarde, numa sexta-feira, nunca mais me esqueci, chego lá e digo, então, dona, diga-me qual é o problema. É que o vosso software tem aqui um problema. É que cada vez que eu lanço um programa de contabilidade, eu, para encerrar o lançamento desse documento, portanto, documento a documento, tenho que fazer F7. E a tecla do F7 não pode estar aqui. A tecla do F7 deve estar em cima, mais acima do teclado numérico. Portanto, se vocês estiverem a olhar para os vossos PCs e se tiverem o teclado alfanumérico e o teclado numérico, e se olharem para as teclas de função, o F7, é verdade que sempre que se acaba de lançar um documento e tem que se carregar no F7, estamos a falar no via rato na altura, se a tecla do F7 estivesse por cima do page up ou do page down ou do end ou do home, depende agora das configurações dos vossos PCs, no fundo, onde está o teclado numérico, ter ali a teclado, a letra, a tecla da função F7. E eu, enfim, como alguns já me conhecem, de uma maneira um pouco irónica, disse à senhora, mas ok, não se preocupe com isso, que a gente vai já resolver o problema. Chamei o seu eletricista, ele traga um berbequim, uma chave de fendas, um Black Decker e um ferro de soldar, e a gente resolve isso já. Então, mas como? Então, é muito simples. Com uma chave de fendas vira-se o teclado, portanto vira-se o teclado ao contrário. Com a chave de fendas estão os parafusos, retira-se os parafusos, vira-se de novo outra vez o teclado, tira-se a tampa que bloqueia, portanto, que faz ter os buracos das teclas, de todas as teclas do teclado, e com a chave de fendas depois arranca-se o apoio da tecla do F7, porque portanto, o apoio depois tem a tecla que se carrega, que se prime, não é? E arranca-se o apoio do F7 e com o brequim faz um buraco na tampa do teclado por cima dos números e depois com um bocado de cola-se o suporte da tecla do F7 e depois solda-se um bocado de fio elétrico para fazer o shunt do apoio para o novo local onde está a tecla do F7 e voilà, você tem um teclado com a tecla do F7 por cima da parte numérica. Diz assim a senhora para mim. O Sr. António Mendes está a gozar comigo, não está? E eu, sim, estou. Que culpa é que o GTI tem de que a senhora quer uma tecla que não existe porque está standardizado em termos de software no sistema 36, que o F1 é o help, que o F7 é fim de qualquer coisa, que o F3 estava para trás, o F12 andava do menu anterior. Portanto, essas teclas já estavam como hoje, estão todas padronizadas. Portanto, quem desenvolve um software já sabe que teclas é que vai utilizar. E, portanto, a culpa não é do GTI. Portanto, a senhora, eu sugiro, de uma maneira muito delicada, faça uma carta à IBM e que exponha o seu assunto. Diga que gostaria que houvesse, que a IBM pensasse na criação de um novo teclado mas não diga que é o F7, mas sim uma tecla de função programável possa estar por cima da zona do teclado numérico e que depois nós então entendemos com alteração ao programa, então passamos que a tecla de função possa ser outra qualquer, mas que seja uma tecla de função, e então já vai facilitar a parte de introdução do documento e de fim do documento. Enfim, eram as situações que aconteciam na altura e, enfim, elas existiam a vários níveis. Outra também, que quando o GTI começou a converter o seu software de recursos humanos para PCs, portanto, do 36 para o PC, na altura, realmente, a software era em RM COBOL, se não me engano. O software, diga-se de passagem, era muito bom. E começa a haver clientes e começa a se dar apoio. Há um dia, eu quando estava no escritório, portanto, havia um helpdesk, havia a Dona Lourdes, que, enfim, dava muito apoio, mas muitas vezes os clientes telefonavam e quem tivesse ali de serviço passava o telefone e atendia. Então telefona-me um senhor a dizer que tinha uma mensagem no ecrã para carregar na tecla dos escudos e que ele olhava para o teclado e que não havia tecla nenhuma dos escudos. E eu, olhando, enfim, como o senhor dizia, eu tenho aqui um problema, quero carregar aqui no botanito que está a dizer no ecrã porque é escudos, mas não encontro o botanito. E então, eu olhando para o teclado, durante alguns segundos, e digo assim, já sei o que é a tecla dos escudos.
Olha, é só para dizer que a tecla não é a tecla dos escudos. Provavelmente deve ser a tecla do escape. Porque antigamente utilizava-se muito a tecla do escape para sair do ecrã ou para sair de alguma função, era o escape. E então dizia, prima a tecla escape. É ESC, como vocês sabem, que ainda hoje está nos teclados. E para ele era a tecla dos escudos, porque é a abreviação dos escudos. Para mim, também uma história muito curiosa, para quem lidou com o sistema 36, aos sistemas IBM, que o 34 também penso que também tinha a mesma mensagem, fala-me um cliente a dizer que, por acaso até um cliente meu, dizia, Sr. António Mendes, olha, tenho aqui um problema, estava a lançar contabilidade e de repente vem uma mensagem que diz programa interrompido por falta de corrente. E eu, como sabia lidar com os sources, vou ao programa em causa e, nunca mais esqueci, era o SIC 050, que era o programa de recolha de contabilidade, Sistema Integrado de Contabilidade, SIC. O SIT era o Sistema Integrado de Terceiros e o SIP era o Sistema Integrado de Património, enfim. E estou a olhar para o programa e não vejo mensagem nenhuma que diga programa interrompido por falta de corrente. Bom, por acaso estava lá o Martins Ribeiro, que era o pai do que tinha feito o programa. Martins, sabes se o nosso software já detecta se o programa foi interrompido por falta de corrente? Porque às vezes podia haver alguma que eu desconhecesse, não é? E ele também, não, eu saiba, nós não há maneira nenhuma. O que existe às vezes é o tal fecheiro que quando o programa entra, quando começa a correr, cria um tal fecheiro temporário. Quando sai de maneira normal, ele deleta esse fecheiro temporário. Mas podia ser, eventualmente, a essência desse fecheiro e podíamos criar uma mensagem programada para isso. Mas não era o caso. Eu vejo o programa de uma ponta à outra. O Martins também foi claro, disse que não havia. Vou perguntar a mais pessoas se havia outros sistemas nossos que tinha o mesmo tipo de mensagem. Portanto, não era uma mensagem comum que tivesse escrita como em caso de falta de corrente que desse essa mensagem ao utilizador. Entretanto, o sistema 36 tinha uma característica que quando nós estamos no front do ecrã com o teclado, havia uma tecla que era o STTP, salvo erro, Setup, em que, carregando nessa tecla, permite que o ecrã aparece, portanto, interrompe o que está a fazer, ou lançar a contabilidade, ou a faturação, ou seja o que for. Portanto, carregando nessa tecla, aparece um ecrã a dizer Current Interrupt Job. E eu ponho assim a olhar para o ecrã, já percebi o sistema interrompido por falta de corrente. Current Interrupt Job. Bom, eu liguei ao cliente e diz-me assim, olha, a mensagem continua a dar. Então diga uma coisa. Carregue lá na opção 0. E havia lá portanto, esse menu, quando se carregava, tinha uma opção de 0 para regressar, de 1 acho que suspendia e podíamos entrar noutra sessão, portanto podíamos estar a fazer quase duas coisas ao mesmo tempo, interrompendo as sessões. E assim foi. Ele carrega no 0, voltamos ao som normal, depois com o ar, afinal agora já está bom. Não, espera que eu vou explicar. Carregue lá outra vez na tecla do canto superior esquerdo, que nos teclados portugueses dos PCs era o escape, nos teclados da IBM era de setup. Carregue lá então na tecla do setup. E assim foi. Ele ao carregar na tecla do setup, olha, então onde é que apareceu a mensagem outra vez? Pois, é que se calhar você sem querer carregou na tecla do setup e aparece essa mensagem. Exatamente, é isso mesmo. Programa interrompido, falta de corrente. Não, desculpe, por acaso não diz em inglês Current Interrupt Job? É isso mesmo. Só que eu, para lhe facilitar a vida, estava a traduzir para português. Bom, efetivamente, tínhamos muitas histórias dessas. E estas, para mim, talvez sejam as três principais na era do GTI. Porque, entretanto, eu quando vou em 90, vou para Angola, 2 anos, com os meus colegas. Primeiro fui só uma vez com o Simeão e com o Dionísio, histórias incríveis com esse Dionísio. E depois, mais tarde, esse quase 2 anos com o Alberto Monteiro e com o António Castro. Mas digamos que realmente foram momentos de aprendizagem. A minha ida de Setúbal para Lisboa, fazia 4 horas todos os dias, naquela altura, 2 horas para lá, 2 horas para cá.
sempre vários clientes durante o dia e, pronto, e às vezes trocavam para fora, como era normal, para fora de Lisboa, de norte a sul. Sei lá, já estive a contar no outro dia, foram cerca de, em 4 anos, tendo em conta desses 4 anos, 2 anos era mais em Portugal, e foram cerca de 200 e tal instalações, 200 e tal clientes, desde das vertentes das áreas financeiras, das áreas comerciais, das áreas de produção. Digamos que até quando eu entrei para o GTI 88, eu depois deixei de poder fazer os tais meus pescados da programação por fora, porque realmente, enfim, as horas que perdia, quase 4 horas perdia em trânsito, era impensável e, portanto, não havia maneira de me comprometer, apesar de era muito assediado nesse sentido, porque realmente havia um mercado enorme. Mas, digamos, não é que tivesse assinado um contrato de fidelização com o GTI, mas sim, era impensável poder fazer seja o que for. Porque isso depois tem impacto na vida pessoal e depois também já eu queria descansar depois de horas a aturar clientes, como eu costumo dizer, esses tigres, esses leões, e com mais 3 a 4 horas de fila todos os dias era muito. Mas foi uma aprendizagem brutal, com outras histórias que hão de vir a seguir, principalmente as de Angola, que são histórias surreais. E uma coisa muito curiosa foi, passado algum tempo, quando eu entrei para o GTI, perguntava a algumas pessoas, aliás, a Dona Lourdes, que era a pessoa que normalmente me atendia sempre a chamada, enquanto eu estava na Propan e tinha algum problema, ligava para a Dona Lourdes, depois a Dona Lourdes é que encaminhava para alguém particularmente. E normalmente eu era o Álvaro, eu era o Pescaia, o Martins Ribeiro, o Queiroz, o Carlos Queiroz, e houve um dia em conversa. Diz-me ela assim a Dona Lourdes: olha, tu sabes porque é que nós te contratamos? Porque é que o GTI te contratou? Não faço ideia, eu sei que tenho conhecimento, andei estes meses todos, naqueles meses antes de vir para aqui, portanto sei perfeitamente, tenho um know-how de todas as aplicações que o GTI comercializa, portanto penso que seriam uma mais-valia para o GTI, nesse sentido, não é? Por aquilo que sei, mesmo em termos de programação e tudo, enfim. E ele: não foi por isso. Não, o GTI simplesmente te contratou porque tu chateavas todos os dias tanta gente, se calhar que era mais fácil, era mais rentável ao GTI de ter menos um cliente a chatear, estando tudo aqui empregado. E a verdade é que a gente deixávamos de ter mais trabalho aqui internamente, porque realmente as dúvidas que tu tinhas, também é verdade que na altura a Propan tinha algumas situações muito específicas e também andávamos a testar alguns módulos e, portanto, a dependência do GTI era muito grande. E assim, termino hoje o 7º episódio da temporada 1 das minhas memórias. Fiquem atentos, para a semana há outras histórias com algum humor. E, acima de tudo, quem não viu ou está a assistir hoje pela primeira vez, é ir vão ao Facebook e veem os outros vídeos. Preferência a começar pelo trailer, episódio 0, e então subscrevam a minha página no YouTube, António Mendes, Memórias do Informático, ou It's Memories, e chegam lá e estão lá todos os meus vídeos que acabo por pôr todas as semanas. Mais uma vez hoje, a minha dicção não estava a 100%, porque às segundas-feiras, ao final do dia, vou sempre ao dentista. Ando aqui a renovar a placa e esta minha parte está toda ainda anestesiada, com alguma dificuldade em algumas palavras dizê-las da maneira mais correta, mas é a vida. São os flagrantes da vida real. Muito obrigado, boa noite, e com esta história do Covid, cuidem-se e mantenham o relacionamento social que seja possível. Até para a semana que vem e obrigado mais uma vez.